Boa noite, companheiro Rafael. Eu ouvi os seus comentários, o seu parecer em relação à escritura, a escritura religiosa que os religiosos têm como explicação da existência de Deus. O senhor iniciou lá, não exatamente no princípio, porque o princípio ainda está um pouco mais adiante. Mas o senhor, eu vou me ater à sua indagação. Quem foi que nasceu primeiro entre os animais? Quer dizer, o homem ou os animais? Bom, observando toda a escritura, vemos que o primeiro ser vivente anterior ao animal, ao homem, ou qualquer animal selvagem ou doméstico que nós conhecemos, foi o vegetal, o animal vegetal. Não sei se o vegetal pode ser tido como animal, mas ele é tido como um ser vivo. O vegetal foi o primeiro ser vivo a haver em toda a existência, acredito eu. E pelo vegetal, das reações orgânicas dos vegetais e de toda essa complexidade de elementos da natureza, aí então sim surgiu o animal como a gente, assim, um animal de carne, sem um contato específico com o planeta, sem precisar absorver qualquer coisa, qualquer elemento dos planetas. A gente absorve sim para a nossa sustentação, geralmente vegetais ou animais que são provenientes de vegetais. Porque se não houver vegetal, não há vida, porque não há existência. E o vegetal e tudo que existe é proveniente das águas. As águas é que dão vida a todos os seres viventes. Bom, o senhor leu a Bíblia, falou sobre o que está escrito, que Deus fez o homem, e queria saber quem foi feito primeiro. Eu acredito, um pensamento meu, que o homem foi quase que um dos últimos seres viventes, exatamente, depois de todas aquelas existências de muitos animais, é que o homem foi feito, o homem foi formado. Você vê que existem várias raças de animais, de cães, de felinos, de equinos, bovinos, que são modificadas com cruzamento do gene, ou DNA, essas coisas da ciência. Então há o cruzamento, então estabelece uma nova espécie. Uma nova espécie é formada de cruzamentos de espécies, não, da mesma espécie. Deve ser cruzamento de gêneros diferentes. Então eu acredito que o homem, ele se formou, ele evoluiu juntamente com os animais. Bom, chegamos a esse estágio de o animal mais evoluído, mais esperto, mais inteligente, vamos dizer, da criação. Porém, sabemos que não éramos tão espertos, porque o ser humano, o homem, nem ao menos sabia que estava nu. Então ele não era tão esperto. Ele tem que saber que antes que ele ingerisse do fruto da árvore do conhecimento, ele não tinha conhecimento, ele não tinha ciência. Tanto é que o nome da árvore chama a árvore do conhecimento, do bem e do mal, a árvore da ciência. E o homem só passou a ter ciência do que é bom e do que é mal a partir do momento em que ingeriu o fruto desta árvore. Não, antes, então, certamente éramos tão animais quanto qualquer outro que você possa conhecer, tanto selvagens como domésticos. Bom, é certo também que, pelo que está escrito, de que o homem passou um bom tempo sozinho
na existência. Porque, pelo que está escrito, Deus reuniu os animais diante do homem, trouxe ao homem os animais para que o homem nomeasse todos os animais. E se viu naquele momento que não havia uma adjutora para o homem. Dessa forma foi que houve a decisão de que um semelhante seria providenciado. Bom, só que nós devemos pensar. No princípio, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra, foi dita assim esta palavra, segundo o que está escrito: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, mostrando um tipo de um plural, de uma companhia. Então aquele arquiteto, aquele Deus, o detentor daquela palavra que disse isto, ele sabia exatamente a vantagem ou desvantagem de ter uma companhia, pois nesse momento ele se mostrou em forma plural. É diferente daquilo que também nós conhecemos, que pode se dizer como contradição bíblica, pois o Deus que nos foi apresentado, pelo qual que sustenta o cristianismo, esse mesmo Deus que se apresentou por Moisés ali no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, acho que foi no Monte de Horebe, esse mesmo Deus se diz único, somente Ele. Poderia ser assim, um desentendimento de palavras, porque se ele se diz único, havia alguém ou alguma coisa junto com ele, junto com Deus. É o que também se baseia o cristianismo, dizendo que quem estava com ele seria o Cristo, seria Jesus, seria o seu filho. É isso que se baseia. Bom, também no que está escrito ali, que quando Deus fez a promessa do Messias, ele disse que o Messias seria tido como o seu filho e que ele seria tido como pai do Messias. Então, isso se é que vocês se baseiam que Deus tem um filho. Porém, quando ele fez o homem, ele fez um só. Então, se ele fez segundo a imagem e semelhança de si, ele fez um só. Também está escrito: macho e fêmea os fez. Macho e fêmea, não filho. Então, este que estaria acompanhando, que seria talvez o acompanhante de Deus, não deveria ser tido como o filho de Deus, pois se ele fez a imagem e semelhança destes que estavam se pronunciando, ele fez macho e fêmea. E macho e fêmea não é pai e filho. Também se insinua no que está escrito de que toda a criação, para toda a criação, houve um arquiteto e um mestre de obras, aquele que inspirava, que pensava, que planejava, e aquele que executava. Bom, dá a entender também que seriam dois. Existe também, em passagens bíblicas, dizendo que a sabedoria, a existência, a vida, a luz de vida, estava presente com Deus desde o princípio de seus dias. Porém, seria então uma contradição, porque dizem que Deus é eterno. Mas, se esta palavra está correta, dizendo que esteve com Deus desde o princípio dos seus dias, antes dos montes, antes dos outeiros, antes que todas as coisas fossem formadas, ele estava desde o princípio dos dias de Deus. E se essa palavra, então, que está escrita biblicamente, for verdade, Deus teve um princípio. Assim, então, derruba a ideia de que Deus seria eterno. Bom, companheiro,
Eu não tenho muito tempo a falar, é muito pouco tempo, principalmente uma questão tão complexa como essa. Talvez no andar da carruagem eu complete os meus pensamentos. Eu peço desculpas, não. Eu peço que você compreenda que eu sou um indivíduo que pensa por mim mesmo, eu não penso por ninguém. Eu gosto de conhecer pensamentos, mas não penso o que os outros pensam. Eu peço que você entenda e que não me julgue um adversário, compreenda. Eu não sou adversário. Eu sou apenas um ateu. Bom, companheiro,